Boa tarde, galera, tudo bem? Aqui mais uma vez é o Você Não Quer Salvar o Brasil. Nós estamos aqui na luta, para levar um pouco de informação diferenciada para aparentemente 3 seguidores, que é o que eu tenho aqui. Mas tudo bem, isso não é mais importante, o importante é eu poder desabafar aqui. Então o que eu quero falar hoje é sobre o que é o orçamento secreto. E para entender isso aí, nós temos que voltar um pouco no tempo. Nós temos que voltar lá para o governo Lula I, onde, segundo o que foi demonstrado pela justiça brasileira, existia um esquema de corrupção chamado mensalão. E no mensalão, o que era isso? Vários deputados que faziam parte da base aliada do governo, eles recebiam uma quantia em dinheiro todos os meses do governo federal para que eles votassem de acordo com as leis que o governo queria que fossem aprovadas. Então, para ter um apoio parlamentar, o governo federal comprava esse apoio comprando os parlamentares com dinheiro, dinheiro vivo, Esse esquema foi delatado pelo Roberto Jefferson na época. Algumas pessoas foram presas. Enfim, na época foi considerado o líder do esquema o ministro-chefe da Casa Civil, que seria o 02 do presidente Lula, foi o José Dirceu. Então era assim na época que o governo federal conseguiu o apoio dos parlamentares. Quando o esquema foi descoberto, obviamente eles não poderiam continuar, Então o governo precisava de uma outra maneira de conseguir apoio parlamentar, Então, segundo o que foi demonstrado na Lava Jato, ainda durante o julgamento do mensalão, o José Dirceu arquitetou o esquema que nós conhecemos mais tarde como Petrolão, onde os deputados indicavam pessoas que iriam para cargos chefes em empresas estatais, e dali eles poderiam conseguir licitações, direcionar dinheiro para a empresa, propaganda, enfim, indicar a pessoa e o governo e o deputado conseguia tirar algum dinheiro dali, e pronto, ou através de salário ou através dessas licitações para empresas desses deputados. Foi isso que ficou demonstrado na Lava Jato. Então, o que o governo federal começou a conseguir esse apoio parlamentar através desse esquema de corrupção, E isso aconteceu no governo Lula II e no governo da Dilma, E no governo da Dilma, o Petrolão virou de conhecimento de todo mundo, Então, não podia mais seguir daquele jeito, Você sabe já o que aconteceu, A Dilma foi empichada mais tarde, ela se reelegeu, foi empichada e o Temer assumiu, Mas imediatamente com o Petrolão descoberto, o governo federal precisava ainda do apoio dos parlamentares. Só que os parlamentares, eles queriam aquele dinheiro também, Então eles tiveram a ideia de tornar aquele dinheiro legal, porque aí não tem mais confusão com a justiça. Então eles criaram o esquema lá de emendas parlamentares. Só que o governo federal ele tinha seguinte, por mais que o Congresso colocasse ali as emendas, cada deputado tinha que dizer para que ele queria uma emenda, Então o governo fazia o seguinte, o governo federal, olha, beleza, você quer que eu libere uma verba para você construir uma praça lá na sua cidade? Tudo bem, mas você tem que votar comigo. Então observa como tinha uma contrapartida, Para os deputados de oposição que não votassem com o governo não liberava emenda. E para os deputados que votavam com o governo ia lá e liberava a emenda, Então era assim que funcionava no governo Dilma, e no início do governo Dilma II. Aí veio a Dilma, foi empichada, perdeu muito apoio, veio o Temer, e o Congresso foi aumentando, já não queria mais ficar sem essas verbas, foi aumentando o tamanho delas. E no governo Bolsonaro eles tiveram uma ideia melhor ainda, que foi
muito aplaudida pelo PT, né? Pelo STF, ninguém viu nada demais, e pela oposição ao governo Bolsonaro como geral, porque queriam que ele ficasse fraco, né? Que era o seguinte, e seria o orçamento secreto, né? O que é o secreto do orçamento secreto? O secreto do orçamento secreto é que essas emendas, elas não teriam a identificação do deputado. Então, sem identificar o deputado que pediu a emenda, o governo federal, na hora de pagar, ele não poderia exigir uma contrapartida, né? Então, ele ficava ali, né? Pô, e agora? Pago ou não pago isso aqui? Então, como não tinha mais como comprar o apoio parlamentar, né? Restava o governo a ver, saber se aquela obra era importante ou não e aprovar ou não. Era o que era indiferente, né? No caso, era o governo do Bolsonaro, né? Ele podia estar aprovando uma emenda do Lindenberg Faria, lá no PT, entendeu? Não tinha como ele saber. E todo mundo queria isso aí, porque não queria que o Bolsonaro prosperasse, né? E foi isso que culminou, né, no orçamento secreto. Quando o governo Lula assumiu, ele herdou esse ônus, entendeu? Ele queria influenciar o Congresso, só que ele não tinha mais como identificar qual deputado tinha pedido determinada emenda. Então, ele ficou numa situação que ele queria para o Bolsonaro, mas não queria para si, né? Então, o que restou, né? O que restou, né? Foi, como no início do governo Lula não teve muito apoio, né, do Congresso, ele apelou para o Supremo mais uma vez. O ministro Dino estava lá recentemente, que concordou com o governo, né? Disse que está faltando transparência. Então, a transparência que se quer é o quê? É a identificação do parlamentar que pediu a emenda, deixando a possibilidade do governo federal cobrar desse parlamentar apoio no Congresso. Veja bem, deixa essa possibilidade. Não sei se o governo federal, com o presidente Lula, vai fazer isso aí, né? A gente pode pensar, né, que o governo Lula lá, comprou deputados com mensalão, com petrolão, mas a gente não sabe o que ele vai fazer agora, né? Fica ao seu critério avaliar, né? Você avalia o ministro do STF, você avalia o governo e avalia o que pode, as possibilidades que pode acontecer dessa transparência, né? De se saber o nome do deputado em relação à emenda. Então você avalia tudo isso e tira suas conclusões do real objetivo de cada um, né? Mas meu palpite é que você não está interessado nisso, você não quer saber de nada disso. Por quê? Porque você não quer salvar o Brasil. Beleza, galera? Tudo por hoje. Curte, compartilha, ativa o sininho e manda um abraço para o meu amigo aviador. Brasil!